Bom dia, turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando um novo assunto que tem o título Biogeografia, os grandes biomas da Terra. É o módulo número 3, da página 35 a 42 e da apostila número 2, módulo 3. Bom, estamos iniciando o mês de junho. É o último mês do primeiro semestre de 2020. 1º a 4 de junho. Estamos nessa aula, primeira aula. Vamos começar o novo assunto chamado Biogeografia, os grandes biomas da Terra. Antes de começar a aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus, porque hoje estamos iniciando a primeira aula do mês de junho, que o Senhor possa estar presente com cada aluno das 111, 112, 113, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter a tua paz, a tua presença nesse dia. Ajuda-nos a entendermos o conteúdo, em teu nome que te pedimos e agradecemos. Amém. Ao você observar esse mapa aqui é o mapa da formação vegetal que nós temos no nosso planeta Terra. Aqui nós podemos observar o continente americano, depois o continente africano, o euroasiático e a Oceania. Cada um desses continentes ela vai ter o que? Uma diversidade de formação vegetal, conforme a legenda que se pode observar aqui. A legenda nós temos as cores e vai dizendo o que tem cada uma delas. Por exemplo, eu vou me ater aqui para o continente americano, na parte sul. Por que parte sul? Porque temos a linha do Equador que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e falar sobre o Brasil. Então, no Brasil nós temos terras que vêm desde a linha do Equador até aqui abaixo, 25 graus ao sul, onde temos o Trópico de Capricórnio. Então, nessa localidade, você pode observar duas cores. A primeira cor, você pode observar mais escura, verde, é chamada floresta equatorial ou tropical. Será que o Brasil tem essas duas formações? Lógico que sim. Por quê? Bem na linha do Equador, nós vamos ter o que é a floresta equatorial. Essa floresta equatorial é a formação vegetal que nós temos, como exemplo, a floresta amazônica. E o restante do verde aqui do Brasil, que você pode observar, eu estou passando, você vai ver a floresta tropical, como é o caso a Mata Atlântica. Então, conforme as cores que tem na legenda aqui, nós temos uma diversidade de formação de biomas, como você pode observar as cores no geral. Tá? Como você vai aqui, ó, quando temos savana aqui no Brasil, nós chamamos de cerrado, mas nós temos aqui no continente africano, nós temos aqui, por exemplo, na Oceania, principalmente na Austrália. Então, temos aqui também na região da Índia, né? Então, você pode observar a formação conforme as suas cores. Aqui nós podemos retratar o seguinte: naquele mapa anterior, você observou o seguinte: conforme a localidade, conforme o clima, nós vamos ter aqui uma formação vegetal. Mas com o passar do tempo, essas formações vegetais, ela vai ter o que? As suas próprias riquezas. E aí o homem começou a transitar da zona rural para a zona urbana, formando as suas grandes cidades. E ele começou a utilizar o que? Fabricação da sua própria casa, retirando então a madeira da própria floresta, desmatando a mesma para a construção de casas. O homem também começou a aproveitar, por exemplo, os seus frutos, né? Babaçu, cocais, a seringueira, o latex, e aproveitando também para questão químicas, farmacêuticas, cosméticas e alimentares.
E com isso o homem foi explorando em grande quantidade essas formações vegetais e hoje, infelizmente, muitas dessas áreas já estão o quê? Bem pobre em formação vegetal. E muitas vezes quando o homem desmata a sua própria região para ter atividade de agricultura. Quando você fala em biomas, eu estou falando o seguinte, biomas são o quê? Características climáticas, E essas características climáticas, conforme a localidade, por exemplo, no Brasil tem o clima equatorial, eu tenho o clima tropical, eu tenho o clima subtropical, que são os 3 climas predominantes do espaço brasileiro. Com isso, nós vamos ter o quê? Conforme a sua diversidade climática, nós vamos ter o quê? A formação de vida vegetal e animal diversificado conforme o clima. E aí eu coloquei aqui, espaço delimitado. Por que espaço delimitado? Entre, por exemplo, a linha, nós temos as 4 zonas climáticas. Eu tenho a zona equatorial, a zona intertropical, a zona temperada e a zona fria. Conforme essas 4 zonas climáticas que nós temos, nós vamos ter o quê? A formação de um determinado bioma. Né? Então o bioma é resultado do quê? De atividade climática, que vai resultar uma formação vegetal e os animais nesse espaço, conforme a sua zona climática, nós chamamos de biomas. Quais são os fatores mais importantes que nós podemos colocar para ter esse tipo de formação de biomas? Conforme eu já citei, o clima, umidade do ar por exemplo, se nós temos uma grande concentração de chuvas numa determinada localidade, nós vamos ter uma exuberância de formação vegetal. Agora, se tem pouca presença de chuvas, o que vai ocorrer? Nós vamos ter formação ralas, como é o caso, por exemplo. Estou citando exemplo. Se tem muita chuva, um exemplo no Brasil, floresta amazônica, que é floresta equatorial. Ou, se nós temos pouca presença de chuva, nós vamos ter a caatinga, que fica na região nordestina brasileira, que é a formação de clima árido ou semiárido ou desértico. No caso do Brasil, a caatinga é a formação de clima semiárido. Então aqui nós temos aqui a segunda formação, umidade do ar, que é muito importante para o mesmo. O próximo, a luz solar, né? Altitude. Conforme a altitude, se está ao nível do mar, nós temos o quê? Uma grande concentração de formação vegetal, como planície e planalto. Agora, as áreas montanhosas, a formação vegetal é bem diferenciada de uma região de planície ou planalto. Pressão atmosférica é a mesma coisa, isso está relacionado com a forma da altitude. Conforme a altitude, nós vamos ter o quê? A menor pressão, e aí a formação vegetal é bem menor. Também nós temos o tipo de solo. Se o solo for um solo arenoso, nós vamos ter o que? Uma formação vegetal bem rala. Agora, se é formação que adere grande quantidade de umidade, muita água, um solo argiloso, nós vamos ter o que? Uma formação bem exuberante. E as massas de ar, a massa de ar que nós estudamos na matéria de climatologia, ela que vai trazer o que? As presenças de ar quente e ar frio. Ar quente vai ter então a presença de grande concentração de chuvas, e ar frio vai ter então a falta de chuva. E com isso vamos ter formações de diversidades de bioma conforme a localidade. Agora, nós temos alguns exemplos na página 36 e 37, que é o primeiro bioma chamado florestas. Depois nós temos o número 2 na página 37, chamado de savanas. Depois nós temos o número 3 na página 37 e 38, que são campos. Na página 38, número 4, estepes e semidesertos. Número 5, 38 e 39 são as páginas que nós temos os desertos. Já o Brasil não tem o número 5. E o último forma de bioma, o tundra, na página 39, o número 6, tundra. Brasil, nós vamos ter o quê? O número 1, florestas, nós temos savanas, nós temos campos, nós temos áreas de estepes e semidesertos, né, porque são semiáridos, eu posso chamar aqui de semiáridos, e desertos nós não temos no Brasil, e o número 6 também não tem no Brasil. Ou seja, no Brasil nós não temos o número 5 e o número 6. Nós temos essas outras 1, 2, 3, 4, por causa da diversidade climática, onde está situado o Brasil na zona equatorial, zona tropical e zona temperada. Aqui você pode observar uma grande formação de vegetais. Olha como tem formação de vegetais em grande quantidade,
muitos tipos de folhas diferenciadas. E conforme esse tipo de formação de folhas, nós vamos ter o quê? As suas próprias chamado classificações. A primeira é chamada de latifoliadas. São folhas grandes e largas que você pode observar aqui que temos, por exemplo, em áreas de grande umidade, né? Podemos, em grandes áreas de concentração de muita chuva, temos essas folhas largas. Um exemplo que podemos colocar na Mata Atlântica, podemos colocar na Floresta Amazônica, por exemplo. Temos a outra classificação das folhas, chamada de perennifólias. São presentes em todas as estações, independente da estação do ano, vai ter folhas constantemente, sem ter a presença de cair as mesmas. Outro tipo nós temos chamado de aciculifoliadas. Ela é típica aqui da região sul do Brasil, do estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e chamado de mata de araucária ou mata de pinheiros. Nós temos essa grande concentração. Você pode observar aqui, ó, essas folhas são o quê? São estreitas, são pontiagudas. Você já viu uma folha de um pinheiro ou de uma araucária? E essas pontiagudas de forma de agulhas, né? Essa formação que nós temos na região sul do Brasil. E outra formação que nós temos, chamada de subicaducifólias, ela perde, conforme a estação do ano, algumas folhas, como você pode observar, por exemplo, aqui, ó. Aqui você vê uma cor verde em grande concentração, aqui você vê já uma parte um pouco mais clara, e aqui você vê que não tem nada de folhas. Então, conforme o período da estação do ano, por exemplo, esse aqui é um típico aqui do Brasil, do cerrado. Se temos período de grande concentração de chuvas, ela vai ficar bem verde. Agora, se temos, por exemplo, pouca chuva, ela vai ficar como aqui. Essa foto nós podemos observar que temos uma pouca concentração de chuvas, então ela vai perdendo as suas folhas. E o número 5 de folhas nós chamamos de caducifólias. Caducifólias são o quê? Perda total das folhas num determinado período da estação do ano. É típico isso da floresta temperada que nós temos, por exemplo, no Canadá. No Canadá, no período de inverno, essas folhas caem, por isso chamam de caducifólias, são folhas caducas, elas caem no período do inverno. E por causa da temperatura muito fria, tem essas perdas, e depois, nas outras estações, começa a renovar essas folhas. Então essas folhas essas são as classificações que nós temos como latifoliadas, perennifólias, aciculifoliadas, subcaducifólias e caducifólias, né? O Brasil nós não vamos ter esse último, chamado caducifólias. Nós temos até o número 4. Agora, conforme a umidade estabelece uma classificação para as espécies vegetais, organizadas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que você pode observar, são plantas típicas de áreas muito úmidas. Como você pode observar aqui, essas folhas grandes que nós temos, por exemplo, na floresta amazônica, que você vai encontrar muito lá no Amazonas, no Belém do Pará, são folhas chamadas higrófilas, conforme a grande quantidade de chuvas nessa região. Nós podemos observar o outro tipo, chamado de xerófilas ou xerófitas. Em vez de las, eu posso colocar xerófitas, tá? Tanto os termos são do mesmo conceito. São plantas o quê? Resistente à escassez de água. Falta água em uma determinada região, como temos na região, como típico, a caatinga brasileira, né? Que ela vive pela pouca água que ocorre durante o ano. Então eu posso chamar de xerófilas ou xerófitas. O terceiro grupo que nós podemos observar conforme a umidade é o chamado tropófilas. Essa formação ela vai ser o que? Típica de uma região, como é o caso do Cerrado brasileiro, onde vai ter uma estação seca e outra com presença de chuva. Então, conforme esse equilíbrio da própria natureza, nós vamos ter o que? A formação de folhas conforme a umidade. E essa umidade, durante a estação seca não chove, então caem as folhas, e no período do úmido vamos ter uma grande exuberância de folhas nessa determinada localidade. Esse assunto que nós trabalhamos com vocês é um assunto de introdução relacionado à biogeografia. A biogeografia ela está preocupada em estudar a distribuição, e a matéria de biologia, quando vai estudar os biomas, ele vai estudar as suas características. Tá?
tá? Nessa aula você vai postar que você leu a página 35 na plataforma do eClass. Agora, se você quiser adiantar as suas atividades, poderá realizar as atividades à página 39 e 40, pois essa atividade você só irá postar na parte aula número 2. Nessa aula, só você vai postar que leu a página 35. Na plataforma do eClass, eu vou ver você postando a leitura da página 35 e muito obrigado pela sua cooperação. Vamos orar?